Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam ainda no mundo, amou-os até o fim. Amém, irmãos? Sabe como é que se prepara a nossa mala? Sabe qual é a preparação para partir dessa, irmãos, para o Pai? A preparação, irmãos, é amar até o fim. Muitas vezes nós nos preocupamos com as obras. Sim, Jesus lavou os pés. Sim, Jesus foi pelo Calvário. Sim, Jesus foi crucificado. Mas não é a obra que é destacada. O destaque está em que o Senhor amou os seus até o... Jesus voltará, o Senhor nos arrebatará, nós iremos nos reunir com Ele nos ares, irmãos. Só que a única coisa que a gente não pode deixar de fazer é deixar de amar a sua igreja, os perdidos até o fim. Essa é a receita. Amém? Abre a tua Bíblia, nós vamos continuar, vamos dar continuidade no que nós ouvimos semana passada. Abre comigo no livro de Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19, no versículo 7. A mensagem da semana passada está gravada, está no YouTube, Evangelho Sem Fermento. Amém? Enquanto tu procura, por que Evangelho Sem Fermento? Quando a gente criou esse canal, a gente pensou em vários nomes, várias sugestões de nome, e me veio uma passagem de Gálatas, do capítulo 3 de Gálatas, diz que um pouquinho de fermento, não precisa ser muito, só um pouquinho de fermento estragaria toda a massa. Qual é a massa? A massa é o Evangelho. Porque Paulo começa o livro de Gálatas dizendo, se alguém pregar outro Evangelho, se alguém misturar algo nessa massa, seja considerado anátema, maldito, seja anjo, seja eu, ele falou. Amém? Então ele continua combatendo a heresia e diz, olha, um pouquinho de fermento estraga toda a massa. Por isso Evangelho Sem Fermento. Achou Apocalipse 19? Versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se apressou. Muitas coisas teríamos para falar só nesses versículos, irmãos. Coisas que talvez a gente não entende. Talvez a gente não entende, talvez não entende por que os crentes falam tanto glória a Deus. Porque a Bíblia manda dar glória. Amém? Deem glória a Deus. O salmista diz, quem tem fôlego, louve ao Senhor. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Então é por isso que o crente dá glória a Deus. O crente fala aleluia, porque aleluia significa o Senhor seja louvado. Amém, irmãos? O Senhor seja louvado. Então, João escreve, regozijemo-nos e alegremos e damos glórias, porque chegada são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se apressou. Eu sei que soa meio estranho quando os irmãos estavam cantando aquele refrão, casa comigo. Amém? Haverá um casamento, irmãos? Eu sei que nós homens somos um pouco machistas e para as mulheres soa melhor. Agora para nós sermos a noiva de Cristo soa meio machista. Amém? Só que a Bíblia diz que nós somos a noiva, nós somos a igreja. E um casamento acontecerá nas bodas do Cordeiro. No momento que a igreja for arrebatada nos ares, falei semana passada, a gente estará comemorando as bodas do Cordeiro. Versículo 8. E foi dado a quem? A noiva, a esposa, aquela que se aprontou. Foi dado que se vestisse de um linho fino, puro e resplandecente. O motivo do linho fino são as justiças dos santos. E o anjo disse, me escreve, João, mais do que feliz,
aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu me lancei aos seus pés, aos pés do anjo para adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal coisa. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Continua lendo comigo. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Conhece alguém? E o seu nome, pelo qual se chama, é a Palavra de Deus. Amém, irmãos? A Palavra de Deus é o Senhor. Por isso nós damos tanta ênfase à Palavra. Amém? E a Palavra de Deus é o seu nome. E seguiam, olha quem vinha junto com ele, e seguiam-no os exércitos que está no céu em seus cavalos brancos, e vestidos de que roupa? E branco e puro. Irmãos, não são os anjos que estavam vestindo linho fino, branco e puro. Quem era mesmo? A noiva. Não foi dado no versículo 8 uma roupa para a noiva? Não é a mesma roupa? Amém? Quando acabar as bodas, nós nos reunimos, estamos juntos, estamos ceando com o Senhor 3 anos e meio, literalmente, as bodas, o casamento. Quando acabar a festa, o Senhor virá num cavalo branco para julgar o mundo, aqueles que ficaram. O Senhor virá no seu cavalo e os santos virão junto com ele. E da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E da sua veste e na sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, e ajuntemo-nos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis. E continua. Amém? E nos versículos seguintes diz que a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo, e Satanás é amarrado por 1000 anos. Abre Isaías capítulo 65. Isaías 65. Nós vamos tentar e nós iremos, irmãos, seguir uma cronologia nessa noite. Está acompanhando? Acabou as bodas, o Senhor volta, o Senhor prende Satanás no abismo, lança o falso profeta e a besta no lago de fogo. Amém? No lago de fogo só tem a besta e o falso profeta. E a Bíblia diz que então o que acontece? O Senhor Jesus vai começar a reinar sobre essa terra por durante 1000 anos. Versículo 17 de Isaías 65. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis, descansareis, e exaltarei perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo judeus gozo. E folgarei em Jerusalém, exaltarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias,
porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Edificarão casas e habitarão. Leia comigo 21, irmãos. E edificarão o quê? Casas e habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, mas não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não vão trabalhar em vão, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que, antes que clame, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém, irmãos? Será um período onde o Senhor Jesus, conforme todas as profecias do Antigo Testamento, estará reinando sobre Israel e todas as outras nações. Amém? Fica muito claro. Por mais que para nós seja meio incoerente, meio estranho, né, a terra ser praticamente toda destruída, só que a vez que o Senhor construirá novos céus e nova terra. A Bíblia relata, irmãos, com detalhes, há 2.700 anos atrás, antes do Senhor nascer, que o povo edificaria casa, o povo edificaria vinhas, o povo morreria sim, mas de velhice. E mal algum haveria na terra onde o Senhor estaria reinando. Falamos semana passada, o que opera no mundo hoje? A injustiça, sim ou não? O que opera, irmãos, é a injustiça, mas será um reino de justiça. O Senhor Jesus estará reinando durante 1000 anos com toda justiça. E a igreja vai estar onde? Nas regiões celestiais, reinando junto com o Senhor. Amém? Abre em 1 Coríntios capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Achou? O capítulo 15 de 1 Coríntios fala sobre a ressurreição. No versículo 19, por que pregar sobre isso? Por que pregar sobre esses assuntos de pós-morte? Porque Paulo diz no versículo 19 que aqueles que esperam em Jesus só para esta vida, tem algo para esperar no Senhor para essa vida? É claro que tem. Só que aqueles que esperam no Senhor só para essa vida, irmãos, achar que depois não existe mais nada, que Deus se limitou a essa era, é o mais miserável de todos os, versículo 19. Mas nós vamos ler o 24. Depois virá o quê? O fim. Quando virá o fim, irmãos? Quando ele tiver entregue o reino a Deus, ao Pai. Que reino? Esse reinado que nós falamos do capítulo meia de Isaías, do capítulo 19 de Apocalipse. O fim, o julgamento, a eternidade, a presença plena no Senhor virá depois que ele entregar esse reino ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade, toda força. Lembre que Satanás, por enquanto, ele ainda está o quê? Preso no abismo, ele ainda não foi aniquilado. Porque convém, é necessário que Cristo reine até que haja colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado, destruído, é a morte. Vamos voltar para Apocalipse, capítulo 20.
Versículo 7. Achou? Acabando-se os 1000 anos de reinado, Satanás será solto da sua prisão. E ele sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. A única nação que ele não sairá, irmãos, para enganar será Israel. Amém? Assim como o plano da igreja estará pronto e não tem mais como aqueles que foram arrebatados se desviarem, durante o período do reino milenar, não tem mais como Satanás enganar o povo eleito de Deus. E ele sairá a enganar Gog e Magog, cujo número é como areia do mar, para as ajuntar em batalha. E eles subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada, Jerusalém. Mas desceu fogo do céu e os devorou. É interessante, irmãos, que a Bíblia fala de algo futuro, mas se expressa como algo passado, sim ou não? Veja que João está falando algo que vai acontecer, só que ele diz que já aconteceu. Amém, irmãos? A derrota de Satanás já está decretada. O fim do império das trevas já está decretado. Assim como a vitória da igreja. Nós vivemos um tempo onde se fala muito de vitória, a vitória da igreja, a vitória do povo de Deus. Sim, a nossa vitória, irmãos, é em Cristo, é com Cristo e é sobre as trevas. Amém? Versículo 10. E o diabo que foi solto, o diabo que os enganava, foi lançado agora no lago de fogo. Agora já tem 3 habitantes no lago de fogo e enxofre. Aonde está quem? A besta e o falso profeta. Está aumentando o condomínio. E de dia e de noite, e de dia e de noite, serão atormentados para todo o eternamente. Versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e se abriu outro livro, que é o que nos interessa, irmãos, é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda? O condomínio está aumentando. Já tem 5 moradores. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém, irmãos? Quem passará pelo tribunal de Cristo? Só aquele que não é a noiva de Cristo. Amém? Só aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Então, por que a Bíblia diz que o Senhor vai medir as nossas obras para que a gente receba o nosso galardão? Amém? Se nós somos salvos, se nós trabalhamos com o Senhor, não para o Senhor, se nós servimos ao corpo de Cristo, irmãos, as nossas obras vão nos dar galardão. Amém? Então, se tu és um salvo, esqueça que tu vais passar por esse tribunal para ver se as tuas obras são boas ou más. Aí tu já não és mais salvo. Esse tribunal, esse julgamento, irmãos, é para aqueles que já estão presos. Aqueles que já têm a sua prisão decretada preventivamente. Já foram pegos em flagrantes e presos. Agora eles precisam saber qual é a sua o quê? Sentença.
Todos concordam que é ruim, deve ser ruim, porque eu acho que aqui ninguém foi, eu espero. Não é ruim ser preso, passar uns dias na cadeia? Amém? Só que mesmo dentro da cadeia, irmãos, o negócio pode ser ainda pior, dependendo da sentença. Então, é essa figura, é isso que a palavra nos mostra. Nós não devemos servir ao Senhor ou querer ir para o céu por medo, irmãos. Mas sim, nós temos algo que pode nos confrontar um pouquinho e ver o que nos está proposto. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor amou o mundo a tal ponto de dar o seu Filho, para que nós não passássemos por isso. Para que nós tivéssemos a vida eterna. Porque a Bíblia, em toda a sua extensão, irmãos, ela faz um paralelo entre dois caminhos. Em toda a sua extensão, a Bíblia nos coloca diante de uma escolha. O caminho largo ou o caminho estreito. O céu ou a condenação eterna. Amém, irmãos? Lá em mesmo João capítulo 3, que aqueles que não creem já estão o quê? Condenados. Porque essa é a nossa condição, assim nós nascemos. E é isso que tem que nos comover, nos mover, nos condicionar a sermos gratos ao Senhor. Nós nascemos prontos para ir para esse lugar, mas porque o amor de Deus nos elegeu, irmãos, se nós cremos no preço do resgate, é disso que Ele nos livra. Amém? Vale a pena. Capítulo 21, finalmente nós vamos entrar no 21 e no 22. Isso que eu estou passando de uma forma mais rápida. Pegou até aqui? Amém? Jesus vai reinar com a sua igreja sobre a nação de Israel e os que ficarem das outras nações durante 1000 anos. Versículo 21. Acabou o julgamento. Quem tinha que ir para o lago de fogo já foi. E João escreve: vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não vai ter praia. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada, preparada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo, a habitação de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já estão passadas. Qual é o último inimigo que Jesus ia vencer? A morte. Então é chegado o fim. Para vir um novo início, tem que chegar o quê? O fim. Então nós sim podemos identificar, irmãos, que isso aqui é o início da eternidade. Veja, sim, os cenários foram mudando, os cenários foram ficando ainda mais plenos, ainda melhores, mas desde o arrebatamento nós estamos grudadinhos com o nosso noivo, o nosso agora esposo. Amém? Então, irmãos, aguenta firme, continua chorando, continua pranteando, continua sentindo a dor, continua indo para a praia, porque haverá um momento que não haverá mais praia, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro, porque as primeiras coisas, irmãos, foram passadas. O Senhor criou as primeiras coisas para que elas existissem, passassem e nos colocou nelas, para que nos levasse para as novas coisas. Amém? Versículo 7. Quem vencer vai herdar todas estas coisas, o novo céu e a nova terra. E eu serei o seu Deus, e ele, o que vencer, será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, os incrédulos, os abomináveis, homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte, a sua recompensa, o seu endereço será no
lago que arde com fogo e enxofre, que é a sua segunda morte. Irmãos, engana-se quem acha que o fim da dor é a morte. Existe duas mortes para aqueles que não ressuscitarem em Cristo. Amém? O fim da dor, irmãos, o fim da dor é ressuscitar em Cristo. O fim da dor é estar junto com o nosso Senhor. Amém? A Bíblia diz que os tímidos... O que será que a Bíblia quer falar com tímido? Alguém que é retraído, alguém que é meio envergonhado, não gosta de falar? Claro que não, irmãos. É uma timidez de assumir quem tu és. Se nós, irmãos, quando estamos no meio do povo, quando estamos na igreja, nós temos toda a ousadia para dizer que nós somos do Senhor. E quando nós estamos em qualquer outro ambiente, nós negamos ao Senhor, nós nos encaixamos nesse cenário, nós somos tímidos. Amém? Glória a Deus. Versículo 9, vamos seguir mais um pouquinho. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: Vem, e vou te mostrar a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu. Aquilo que falou no versículo 2. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosa e como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e das 12 portas, 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante, ele vai falando 3 em cada lugar. Versículo 16. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana de 10.000 estádios. E o seu comprimento, a sua largura e a sua altura eram iguais. Essa cidade é um cubo perfeito. Essa medida, irmãos, representa 2.400 quilômetros. 2.400 quilômetros. O que a palavra quer falar com isso simbolicamente? Haverá muitos salvos nesse lugar. Amém? Haverá lugar para todos. O Senhor Jesus disse que Ele iria e prepararia lugar para todos. Então não se preocupe. Vai ter lugar para todos. No versículos seguintes ele começa a falar do que a cidade era feita, fala das pedras preciosas. Vamos para o versículo 21. Não dorme. Glória a Deus. Está acordado? Amém. Eu sei que o assunto é um pouco chato, mas vamos. Não dorme. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das pérolas era uma pérola, e a praça da cidade, a praça dessa cidade, a Nova Jerusalém que desceu do céu, era de ouro puro, semelhante ao vidro transparente. E nessa cidade não havia templo, nessa cidade não havia igreja, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E essa cidade não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e a sua honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações,
e não entrará nela coisa semelhante, coisa alguma que a contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém, irmãos? Eu já falei algumas vezes para os irmãos, eu tive uma dificuldade por muitos anos, irmãos, em contemplar o reino eterno, a nossa habitação eterna como algo prazeroso. Porque nós vivemos num mundo, nós vivemos numa terra onde a nossa vida ela é muito dinâmica, sim ou não? Existem muitas coisas para nós fazermos, irmãos. Sabe, Deus criou tudo perfeito. Se tem uma coisa que a nossa vida não é, para aqueles que são saudáveis, com uma mente saudável, uma coisa que viver na terra não é monótono. A vida na terra ela não é monótona. Amém? Irmãos, a vida dos anjos não é monótona. Há vezes que eles guerreiam a nosso favor contra demônios, principados e potestades. Há vezes que eles são cooperadores. João ficou tão abismado, João ficou tão maravilhado, irmãos, com a autoridade, com o serviço daquele anjo que falava com ele, que ele chegou à loucura de querer adorar aquele anjo. Irmãos, o apóstolo João, diz os historiadores, irmãos, que João foi levado para a ilha chamada Patmos. Essa ilha chamada Patmos era um lugar onde eles mandavam as pessoas que, teoricamente, a cultura romana, principalmente grega, eles criam que esses homens, por algum motivo, tinham tentado assassiná-los e eles não morriam. Então eles tinham eles como semideuses. Diz a história, irmãos, diz os historiadores que João foi lançado dentro de um caldeirão cheio de óleo fervendo. E ele não morreu. Por isso que ele foi para a ilha de Patmos. Amém? Porque Jesus falou para Pedro falou, e este? Esse, se eu quiser que fique vivo até que eu volte, ele vai ficar. Quem tem controle sobre a vida, Pedro, sou eu. Amém, irmãos? Então João, esse mesmo João, irmãos, que teve uma vida muito ativa, que tomou banho em caldeirão fervendo, que saiu do caldeirão, que foi quebrar pedra, que pregava numa prisão que era uma ilha, foi arrebatado em visão aos céus. Ele ainda contemplou uma obra maior que a dele aos seus olhos, obra de anjos. Ele quis adorar, ele falou, não adore, adore somente o Senhor, o teu Deus. O motivo, irmãos, desta palavra é para que tu creia que a melhor opção, sim, é o céu. Que sim, irmãos, a vida no céu não será monótona. É o assunto que menos nos dá parâmetros. Porque eu li vários versículos, porque essa nova, não nova terra, essa nova Jerusalém, a palavra usa terra e céu para que a gente se situe, irmãos. É difícil a gente se descontaminar. A gente continua dizendo que a gente vai morar onde mesmo? No céu. A gente não vai morar no céu. Amém? Nós não vamos morar no céu. Nós vamos morar numa nova terra, num outro ambiente. O Senhor estará conosco. Mas o Senhor já não está conosco? Sim ou não? Sim. Mas tu vê Ele. Essa vai ser a diferença, irmãos. Claro, a diferença, os nossos corpos serão glorificados, os nossos corpos não terão mais desejo de pecar. E tudo aquilo que nós ficamos pela fé imaginando, os cabeças que nós não somos aqueles que andam por visão, nós andamos por fé. Só que o fim da fé, irmãos, a finalidade da fé, a conclusão da fé, é poder contemplar depois. Tudo isso que está acontecendo ao redor nesse momento, todos os testemunhos que tu já falou, que Deus te livrou, Deus agiu, anjos te livraram, coisas milagrosas aconteceram, tudo isso nós vamos contemplar. O invisível vai se tornar o quê? Visível. Então não precisamos, igual alguns fazem, Senhor, abre a minha visão para que eu veja o mundo espiritual. Nós não andamos por visão, nós andamos por fé, irmãos.
A Bíblia falou que existe uma região celestial onde uma batalha é travada. Essa informação nos foi passada. Então nós, pela fé, nós oramos, nós clamamos, nós jejuamos, nós guerreamos. Pela fé. Aí sim, irmãos, um dia a nossa visão será aberta. Amém? A Bíblia diz que nesse lugar, onde só haverá os escritos no livro do Cordeiro. No milênio haverá pessoas que não estarão escritas no livro do Cordeiro, sim ou não? Sim. Satanás enganará muitos. Haverá uma última batalha. Haverá ainda última morte. Só que aqui diz, irmãos, que nesse novo ambiente, as nações, não nos dá muito detalhe. Não nos dá muito detalhe, irmãos. Só que sim, a Bíblia diz e mostra que será, para que a gente entenda, um novo mundo. Mas sim um mundo dinâmico. Amém? A Bíblia diz que o Senhor cria Adão, coloca no jardim, num lugar chamado Éden, jardim na região do Éden, para que Adão, depois com a sua esposa, tivesse uma vida dinâmica. O Senhor todos os dias vinha na viração do dia, sim ou não? E o que Adão fazia durante o dia? Dormia? Irmãos, ele trabalhava, ele cultuava. A vez que ele cultuava o jardim, ele adorava o Senhor. A diferença é que ele não suava. Amém? A diferença é que ele não cansava. A diferença é que não havia espinho. Mas havia uma dinâmica, havia uma vida, havia um relacionamento. Aqui diz no capítulo 21, irmãos, que as nações trarão a glória para o Senhor. O que nós vamos fazer, eu confesso que eu não sei. Eu sei que nós faremos algo. Os reis dessa nova terra, irmãos, glorificarão o Rei dos Reis. Se Jesus é Rei dos Reis, continuará havendo sempre reis. Amém? Bem provavelmente, entra a parte do galardão, a parte das recompensas. A Bíblia diz que os 12 apóstolos vão se sentar em 12 tronos. A recompensa por aquilo que eles fizeram. Quem quer ir para esse lugar? Amém? Se tem uma coisa que não vai ter no céu, irmãos, é nuvem, na nova terra, não é céu, nova terra. O Senhor virá habitar com nós. Mas esquece essa terra, irmãos, que tu celeia, que tu pisas, que cresce grama, não é essa. Os teus pés nunca mais vão se sujar de barro, irmãos, é rua de ouro. Que na verdade não é ouro, é melhor que ouro. João não tinha definição. É semelhante a ouro. Semelhante a algo resplandecente. Amém, irmãos? Quem crê que a obra que Deus fez, essa terra e esse céu, é top? É top? Meninos jovens, top da galáxia? Meu pai não sabe o que é isso. Top das galáxias. Irmãos, é apenas uma fração, irmãos, da plenitude da obra de Deus. Esse lugar não vai ter sol e não vai ter o quê? Lá em Gênesis 1, irmãos, havia luz antes de ter o quê? Sol. Porque o que clareia sempre foi o Senhor. Os cientistas podem dizer, existe uma contradição, porque já havia luz antes do sol. Só que a Bíblia diz que o sol só vem para governar o dia, não para clarear o dia. Quem clareia é o Senhor. A lua veio para governar a noite. Amém? Existe sol, existe lua para que a gente viva bem nesse ambiente chamado planeta Terra, irmãos. No próximo ambiente que nós iremos habitar, irmãos, o Senhor será a nossa luz. Amém? Nós o veremos. Quem de nós não temos essa curiosidade para saber quantos braços o Senhor tem?
Por mais que a Bíblia nos dá uma pista que ele tem 2 braços, pode ser que tenha mais. Tu vai dizer, eu nem sabia que o Senhor tem braço. Isaías diz que as mãos do Senhor não estão o quê? Irmão, o Senhor não é braço pequeno. As mãos do Senhor o Senhor está com as suas mãos estendidas, então ele tem mão e ele tem braço. E a Bíblia diz que a gente foi feito à sua imagem, à sua semelhança, então a gente pode deduzir que é 2. Mas se for 3, 4, 10, 20, irmãos, nós vamos ver. Nós vamos entender. Nós vamos entender a Trindade. Quem está ficando curioso? Nós vamos entender, irmãos, todas as coisas. Glória a Deus. Então garante o teu nome no livro do Cordeiro. Amém? Para garantir o nome do livro do Cordeiro é só não ser tímido, não ser incrédulo, não ser adúltero, não ser homicida, não ser fornicador. Amém? Não ser, não ter sido. Todos nesses, se tu és o eleito, alguma dessas coisas tu já foi, ou assassino, ou adúltero, ou fornicador, ou mentiroso, ou. Amém, irmãos? Amém? Capítulo 22. Quase acabando. Lembrando que agora começa às 6 e acaba às 8. Versículo 22. E o anjo mostrou mais para o João desse lugar. E ele me mostrou o rio puro da água da vida. Esse rio era claro como semelhante a um cristal. Esse rio procedia do trono de Deus e veja que está sempre atrelado, irmãos, o trono de Deus e o trono do Cordeiro, o Senhor Jesus. No meio da praça, de uma a outra banda do rio estava a árvore que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas dessa árvore são para a saúde das... Vou ler o 2 de novo. E no meio da praça, do lugar que nós vamos morar, de uma outra banda do rio, estará a árvore da vida. Aquela, irmãos, a qual o homem, por causa do pecado, perdeu o acesso. A Bíblia diz que quando o homem foi expulso, junto com a sua esposa, do jardim, o Senhor colocou 2 querubins à porta do jardim, sim? Com o único motivo, guardar a árvore da vida. Por que o Senhor ficou bravo com o homem? Irmãos, Deus é amor. Mas pastor, ele vai mandar pessoas para o lago de fogo. Não, as pessoas optaram o lago de fogo. Aquele que não crê já está condenado. Deus amou o mundo a tal maneira que deu seu filho. Ele falou, está aqui meu filho, todos que crerem receberão a vida eterna, esse lugar. Por que o Senhor colocou 2 querubins, irmãos? Porque se o homem volta para o jardim e come da árvore da vida, ele seria eternamente perdido. Se ele come da árvore da vida, ele não morre. Se ele não morre, ele não ressuscita em Cristo. Então o Senhor guarda a árvore da vida até esse presente momento, irmãos, porque Ele amou, Ele sempre amou a humanidade. Amém? Então as coisas que o Senhor está guardando, e o Senhor coloca anjos, coloca a sua palavra para que a gente não toque, não possua, irmãos, é porque Ele quer nos levar para esse lugar. Amém? É amor. As coisas que o Senhor nos priva é amor. Versículo 3. E ali nesse lugar nunca mais haverá maldição contra ninguém. Fica tranquilo. Não vai ter ninguém, irmãos, trabalhando contigo, te perturbando. Glória a Deus. Eu escuto tanto relato dos irmãos,
Eu não sei se vocês não gostam de trabalhar ou é verdade que existe tanta perseguição. Eu sou um privilegiado. Eu sou um privilegiado, irmãos. Quase toda a minha vida eu trabalhei sozinho. Dificilmente eu trabalhei em ambiente com outras pessoas, então me perdoe, né? Eu não sei o que vocês passam. Mas, irmãos, nesse lugar nunca mais haverá maldição contra ninguém, ninguém mais vai falar mal de ninguém, ninguém mais vai levantar falso testemunho de ninguém. Glória a Deus. Só que para tu ir para esse lugar, irmãos, tu não pode ser tímido nesse ambiente que tu ainda estás. Os tímidos não herdarão o reino dos... Aquele que não tem coragem, porque tem que ter coragem, não pode ser tímido. Aquele que não é ousado para orar pelos seus inimigos, não irá para esse lugar. Porque Jesus falou, não digo que vocês amem só os amigos, tem que amar os inimigos. Porque eles que os que vão para o lago de fogo amam só os amigos. Eles não é os gentios. Os gentios, o que significa gentio na Bíblia? Aquele que não tem aliança, não é povo. Não é aqueles que são bonzinhos, é aqueles que não creram no sangue do Cordeiro. A circuncisão do coração, que Paulo explica. Ele fala, os gentios, eles amam a si mesmo, dizem, aí, tudo certo. Agora vocês, os filhos, não. Vocês oram pelos que perseguem. Amém, irmãos? Vocês oram por aqueles que amaldiçoam vocês. Para que um dia, irmãos, a gente viva num ambiente onde não mais precisaremos orar por esses. Glória a Deus. Amém? Fica com essa nova terra na tua cabeça. Mas como é que nós começamos nessa noite? João capítulo 11. Sabendo, irmãos, que estamos prestes a ir para o Pai, nós precisamos fazer como o Senhor fez. Enquanto não for, amar até o fim. Amém? Versículo 4. E verão o seu rosto. O Senhor tem um rosto. Amém? Irmãos, o Senhor não é um espírito, o Senhor não é um fantasma. O Senhor tem um rosto. E nós veremos o seu? E na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão para todo o sempre. Amém? Vou ler mais alguns poucos versículos. Versículo 6. E disse-me, o anjo disse para João, essas palavras são o quê? Fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Amém, irmãos? Eu posso entender por esse versículo que talvez no coração de João também iria nascer uma semente de incredulidade. No coração de João também poderia vir algo dizendo, isso é sonho, isso é utopia, isso é fábula. O anjo mostra tudo para o João e diz, olha João, isso que eu estou te falando são palavras fiéis e verdadeiras. Amém, irmãos? Isso não é fábula, isso é literal. Por mais que nós não temos os detalhes. É o assunto que os evangelhos não tratam, as cartas não tratam. Bem pouquíssimo. 1 João diz que nós veremos como ele é. Corrobora com isso, mais nada. Só que uma coisa é garantida, irmãos, isso aqui será literal. Não é fábula. Tu não vai morrer, ir para o céu e ficar lá flutuando e dormindo o dia inteiro numa rede. Nós teremos uma vida, eu creio, muito mais dinâmica do que essa. Nós dormimos porque somos limitados, porque ainda somos cansados. Glória a Deus. Versículo 10. E o anjo disse-me, João, não seles, não feches, não esconda as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o quê? O tempo. Amém, irmãos? Por mais que esse ensino ele vem carregado com muito
muita didática, com algum certo peso, mesmo que a gente não entenda ele plenamente na primeira vez. O anjo falou para o João não selar. O que é selar? Receber aquilo e ficar para ele. O anjo falou, divulgue essa profecia. Não cele, porque o tempo está o quê? Faz 2000 anos, irmãos, e hoje que estava próximo. Está próximo para o Senhor. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como 1000 dias. E eu prometo que eu vou te dar uma última informação e nós vamos encerrar nessa noite. Aqui vai dizer quem está sujo, suje mais, quem está limpo, limpe. Estamos de partida, irmãos, mas temos que nos limpar mais. Amar até o fim. Amém? A Bíblia diz que o Senhor criou os céus e a terra em quantos dias? Toda a criação. 6. Simbologia. Algo simbólico. No último ano, no 7º, o Senhor o quê? Descansou. Pela Bíblia. Quem aqui crê na Bíblia? Amém. Os cientistas dizem que a Terra existe milhões e milhões de anos. Não sei onde é que eles tiram essa data. A Bíblia diz, irmãos, que o ser humano, se tu pegar lá do Adão, até os dias de hoje, aproximadamente 6.000 anos. 6.000 anos. O tempo da criação, 6 dias. Um dia para o Senhor é igual 1000 anos, 6.000 anos. O tempo do descanso, o dia do descanso para o judeu era o quê? O 7º. Amém, irmãos? Nós cremos, se nós estamos batendo 6.000 anos, nós cremos que estamos no 6º dia. Qual dia falta? O 7º. Está chegando o sábado. Amém, irmãos? Está chegando o 7º dia, que será o reino milenar de Cristo. Então, sim, vamos nos preparar, irmãos. Vamos amar até o fim. Amém? Era essa palavra que o Senhor tinha para nos alimentar nessa noite.